Bem-vindos ao Audaz, o podcast que inspira as pessoas a serem corajosas o suficiente não apenas para sonhar, mas para executar, planejar e sustentar. Nos movemos com intenção, agimos com estratégia e arriscamos com inteligência. Sem rodeios, sem fórmulas prontas, sem achar que tudo cai do céu do dia para a noite. Afinal, audaz é não ter pressa, é ter clareza e coragem para continuar. E eu sou Laila Cavalcante, a sua host audaz. E hoje a minha convidada audaz é a doutora Lília Raunete. Ai, meu Deus do céu, esse sobrenome me manda até calor. Bem-vinda! Obrigada, é um prazer estar aqui com você, né? Que é a minha paciente querida já há alguns anos. E estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Falando um pouquinho sobre a medicina preventiva, sobre a endocrinologia esportiva, sobre as fases da vida da mulher, né? Como a gente deve preparar o organismo feminino para a transição menopausal, climatério, menopausa. Mas antes disso tudo, a gente quer saber como que a Lília virou doutora Lília. Bom, me conta. Comecei a fazer medicina, né? E no meio da faculdade de medicina, desisti, fui fazer arquitetura. Tá vendo, né, gente? Adorava arte, arquitetura, adorei tudo isso, mas sou péssima de projeto. Então, voltei para medicina. Eu sempre quis, desde pequena, fazer medicina. Mas a medicina me frustrou um pouco. Quanto tempo durou essa sua... 2 anos. Você fez 2 anos de arquitetura para descobrir... Estudei arte, arquitetura, mas voltei... Sabático de 2 anos. E aí voltei para medicina. Uhum. E a medicina, ela me frustrava porque eu me sentia enxugando gelo, né? A medicina tradicional, cartesiana, que a gente aprende na faculdade. A gente aprende a tratar doenças, né, os sintomas, mas, na maioria das vezes, o paciente ele continuava piorando. Uhum. E depois que eu me formei, comecei os atendimentos, eu observei isso. Isso me deixava muito frustrada. Até que eu fui buscando, né, buscando mais conhecimentos, fiz um curso de longevidade saudável e depois fiz um curso do professor Minuzzi, que já falava da importância do músculo como o maior órgão endócrino do nosso corpo. E aí aquilo fez todo sentido para mim. E ele é endocrinologista, e aí eu passei a ter esse outro olhar, né, em relação à medicina, voltado para uma medicina mais preventiva, claro que tratando doenças também, mas sempre buscando me aprofundar na história de cada paciente, para melhorar a qualidade de vida, né, principalmente, e transformar, porque só assim a gente consegue transformar de fato a saúde do paciente. E não adianta só tratar sintomas, né? Sim. E antes de você entrar na endócrino, você passou por outras áreas da... Sim, aí eu trabalhei em clínica da família, em comunidade, trabalhei 5 anos em várias clínicas da família, pelo SUS. Trabalhei em enfermaria de ginecologia e obstetrícia, então já tinha esse olhar também para o organismo feminino. E depois eu fui buscando a minha formação. Aí eu fui fazer um curso de endocrinologia e medicina do esporte, e aí eu criei a minha própria metodologia, né? E que vem funcionando e melhorando a qualidade de vida a saúde, principalmente, né, dos meus pacientes. E aí você trouxe isso para o seu estilo de vida também? Eu sempre tive um estilo de vida saudável. A minha mãe sempre se exercitou. Aos 13 anos, ela me levava para fazer aula de local com ela, porque na época era isso, né? Era ginástica, né? Eu falo até hoje, gente, eu vou para ginástica. Exatamente. Ginástica. E aí ela me levava. Aos 15 anos, ela colocou um personal, então eu já comecei a fazer musculação. Então eu já tinha isso tudo muito enraizado, né? E ela sempre prezou também por uma alimentação saudável. Então o que aconteceu comigo foi o seguinte: eu comecei a faculdade de medicina super bem. Os meus amigos começaram comigo, né? Eu parei e voltei, aí peguei uma outra turma, todos jovens ainda.
E aí, quando terminou a faculdade de medicina, eu observei que eu estava igual e todos os meus amigos estavam com sobrepeso, tinham envelhecido pelo estilo de vida, né? Porque as pessoas vão se abandonando. E aí vem processo de envelhecimento. E assim foi nas reuniões de turma também, encontrando colegas. Os colegas pareciam que tinham 10 anos a mais, né? Porque isso acontece. As pessoas que não se cuidam aceleram o processo de envelhecimento. E aí tudo isso foi fazendo sentido, né, para mim, né? Da importância do estilo de vida. E hoje tem um curso de medicina do estilo de vida em Harvard. Mas isso lá atrás não existia. Caramba, vamos fazer? Eu já fiz. E é maravilhoso. E aí eu fui me aprofundando cada vez mais e trazendo isso para os meus pacientes, né? Fala um pouquinho sobre o músculo e a nossa vida, né? Porque eu brinco, né? Nós somos formados por músculo da cabeça aos pés. E se a gente não trabalhar, o músculo é o nosso maior órgão endócrino, né? O músculo é reserva de saúde. O músculo é a nossa armadura. É o que vai nos proteger de doenças crônicas relacionadas ao processo de envelhecimento, como resistência à insulina, né? Se a gente tem um ótimo padrão de massa muscular, ajuda na resistência à insulina, protege ossos, mantém a integridade óssea, mantém a integridade cerebral. Hoje a gente sabe que existe uma relação íntima entre músculo e cérebro. Durante a contração muscular, a gente aumenta a produção de miocinas, que são anti-inflamatórias, que atuam no controle da inflamação, e também de fatores neurotróficos, que protegem o nosso cérebro de doenças neurodegenerativas. Então, assim, é um milagre, né? O treino, eu acho assim, que eu até me emociono, de verdade, porque você que treina, você deve sentir isso, a sensação, né, de você estar ali fazendo o movimento e tendo todos esses benefícios, e a energia também ao longo do dia e a longo prazo, prevenindo doenças. Então, eu sou apaixonada. O músculo, ele é fundamental, né? E com o processo de envelhecimento, ocorre a perda gradativa de massa muscular. Então, a partir dos 37, 38 anos, tem que fazer treino resistido para manutenção da massa muscular. E a gente só consegue isso levando a musculatura quase até a falha, seja pela sobrecarga, o aumento de peso, ou pelo número de repetições. Então, todos nós temos que fazer treino de força, porque senão a tendência é a sarcopenia. É o baixo padrão de massa muscular, né, e que prejudica demais a nossa qualidade de vida e, principalmente, a nossa capacidade funcional, né, que é o ato de você abaixar, levantar, conseguir colocar a chave na porta, ter força para segurar a bolsa, né, para tudo, para as nossas atividades diárias básicas. E muita gente confunde, né, o cardio com essa questão... Acha que só fazendo cardio vai aumentar a massa muscular. Não vai. O cardio, ele também é muito importante. Ele tem outros benefícios, né? O cardio de alta intensidade, por exemplo, trabalha a aptidão cardiorrespiratória, que reduz o risco cardiovascular, que torna o metabolismo mais acelerado. O cardio de baixa intensidade, que é o aeróbico, ele oxida mais gordura, favorece a queima de gordura. Também é benéfico, mas não promove o aumento da massa muscular. Então, a gente precisa do treino resistido para que ocorra a síntese proteica, todo o processo de hipertrofia. E aí eu vou, por causa das minhas consultas, as perguntas que eu vou fazer aqui agora. E aí, durante as minhas consultas, quando eu comecei lá atrás, você falou, olha, faz um exame que era a ergospirometria e a calorimetria indireta, para uma análise metabólica detalhada. Exatamente. E aí, para que serve a nossa análise metabólica individual, né? Porque cada ser humano tem uma análise metabólica diferente, viu, gente? A minha é diferente da de cada vocês. Metabolismo é único, né? A gente faz essa análise para direcionar para cada paciente, assim como direcionei para você. Primeiro, analisar a história do paciente, fazer uma anamnese detalhada, isso é o primordial, né? Antes dos exames. E aí, solicitar exames laboratoriais para entender
como é que está o perfil lipídico, o perfil hormonal, se tem carências nutricionais, porque tudo isso vai impactar também no metabolismo. Uhum. Se o paciente tem carências nutricionais, vai impactar na síntese proteica, porque a gente precisa de níveis ótimos de vitaminas, minerais para hipertrofia, Uhum. né? Para a saúde, para a energia, para a disposição, para um funcionamento metabólico adequado. Assim como os níveis hormonais também adequados. Uhum. E aí, com esses outros exames complementares, a ergospirometria e a calorimetria, eu consigo saber em que zonas de treinamento trabalhar com o paciente para melhora da aptidão cardiorrespiratória, para prevenir doenças cardiovasculares lá na frente, e a mulher no climatério tem um aumento do risco cardiovascular, então tem que trabalhar essa valência. E com a calorimetria, saber se o paciente ele está em estresse oxidativo mitocondrial, né? Se ele usa a gordura ou o carboidrato como substrato energético, e a taxa metabólica basal precisa para que o nutricionista calcule a alimentação. Uhum. Porque muitas vezes o paciente ele não emagrece porque o nutricionista está calculando aquela dieta baseado na bioimpedância, na composição corporal. Uhum. E aquele não é um cálculo fidedigno, é um cálculo estimado. A gente só sabe de forma precisa com a calorimetria indireta, que faz através da troca, da análise dos gases, né, da troca gasosa. Então, é um exame padrão ouro para análise metabólica, e uma ferramenta também importantíssima na melhora da composição corporal e no tratamento da obesidade, porque a obesidade ela não tem cura. Então, a gente precisa estar sempre entendendo o metabolismo do paciente para ir trocando os estímulos. Tá, eu tenho 2 perguntas. Uma é a questão da nutrição, porque muita gente confunde endocrinologia com nutrição, com Sim. nutricionista, né? Uhum. Explica pra gente um pouco essa diferença, porque muita gente vai no endócrino achando que o endócrino você vai sair dali com uma dieta, vai sair com treino, vai sair tudo. Eu acho que assim, eu sempre explico para o paciente que a endocrinologia vai tratar o metabolismo, né? Claro que eu vou falar sobre a importância da alimentação. A alimentação é a base. Eu vou direcionar, vou explicar os alimentos que são inflamatórios, né? Alimentos que o paciente deve evitar, como o açúcar, né? Gorduras ruins, excesso de carboidrato refinado, né? De industrializados. Mas o nutricionista que tem a formação para prescrição do plano alimentar. E aí ele que é responsável por isso. Acho que eu fui meio prolixa, não? Não. Tá bom? Tá. Porque é óbvio que precisa ser dito Você várias acha? vezes. Eu acho, não, tenho certeza. É porque eu falo tanto a mesma coisa que às vezes eu acho que eu já tô assim, sabe? O óbvio Mais do precisa mesmo. ser dito várias vezes. E a nutrição, ela tem um papel fundamental na mudança da composição corporal. Sim. A gente precisa do cálculo de carboidrato, de proteína, de gorduras, principalmente a mulher no climatério, de micronutrientes, de macronutrientes, de alimentos antioxidantes, né? E aí um bom nutricionista, ele vai direcionar tudo isso e com as informações da calorimetria, dessa análise metabólica, de forma muito mais precisa. Uma pausa nesse episódio para agradecermos aos nossos patrocinadores. Libra Produções, que é esse estúdio maravilhoso que a gente grava, a Isla, do Village Mall, e a Olivia Design, que faz joias e semi-joias lá no Barra Shopping. E agora vamos voltar para o nosso episódio. E muitas vezes, né, assim, eu já fiz essa análise, eu tenho acompanhamento com nutricionista. E a sua mudança foi incrível, né? E quando eu falo que foram coisas assim... Você já era saudável, mas você hoje está com uma composição corporal padrão ouro, a massa muscular lá na frente, predominante, né? E baixíssimo percentual de gordura, baixíssima massa de gordura. Então, e a nutrição fez muita diferença. Os exames que eu fiz, né, com a nutrição... O direcionamento. Porque a gente tem aquela ideia assim, porque é saudável, eu posso comer.
né? Mas e a quantidade? E não só a quantidade, mas, por exemplo, o meu momento. Eu já estou entrando no meu climatério, na minha menopausa. Esse é outro tópico. E aí tem certos alimentos que me prejudicam, que não me ajudam. Ou até pelo exame que eu fiz, eu já fiz exame de... E aí tem o teste genético também. Que eu também fiz. Que é a cerejinha do bolo, né? O teste genético, ele avalia os macronutrientes que você metaboliza melhor. Então, ali você tem um mapeamento completo do que você deve evitar, comer ocasionalmente, o que você pode comer sempre, né, dentro daquelas quantidades, quantitativamente e qualitativamente. Então, é a cerejinha do bolo. Pô, é a cerejinha do bolo. Refinamento. Uma coisa que eu falo muito para os pacientes, que o paciente hoje não quer pesar comida. Não quer pesar comida. E aí... paciente que precisa melhorar a composição corporal acaba não conseguindo por isso. Quando você vai fazer um pagamento de uma pessoa, você vai pagar em dinheiro, você olha ali mais ou menos a quantidade e paga para a pessoa? Não, né? O que vai acontecer? Você vai pagar. Você vai pagar a mais ou a menos. É a mesma coisa com a alimentação. Você pode estar comendo a mais ou a menos. E aí você perde massa muscular ou, né, não emagrece. E é isso que acontece com a maioria das pessoas Mas você fez direitinho no início. Agora não, você agora eu olho e faço. Mas no início tem que pesar. Depois vai no olhômetro, Laila. Porque você já sabe mais ou menos a quantidade de proteína que você precisa. Mas o meu nutricionista abriu comigo para eu comer mais. E, assim, você tem que lanchar, você tem que jantar, você tem que fazer a colação. Às vezes eu janto conversando com a minha comida. Oi, tudo bem? Nós temos que comer. Vamos comer. Vamos comer. E aí, não fez o lanche da tarde? Compensa à noite. Não fez num dia, no outro? Faz. O que não pode é ficar pulando sempre. Né? Porque a nossa vida é uma correria danada, a vida de todo mundo, né? Mas é importante ter esse equilíbrio. Não deu certo num dia, no outro já vou tentar fazer melhor. E criando estratégias. Eu, por exemplo, levo ovos, fruta para o consultório e entre uma consulta e outra faço o meu lanche. Já sou conhecida pela minha merendeira. É isso, andar com merendeira. Porque senão não adianta. Hormônio não resolve tudo. Tem muita gente que acha que vai fazer reposição hormonal, que vai colocar um implante, que vai resolver tudo. Não vai. Não tem milagre. Não. O hormônio ele é mensageiro. Ele diz à célula o que fazer. Mas a gente precisa dos estímulos corretos para que ele traga os benefícios. Tanto que mulher que não tem um estilo de vida saudável não tem indicação de reposição hormonal. Né? Mulher sedentária, tabagista, com sobrepeso. Hormônio em meio inflamado potencializa doenças. Então, a gente tem que preparar o organismo feminino para que o hormônio também traga benefícios. E aí eu vou fazer uma pergunta, porque eu fiz uma enquete, e aí me falaram, fala um pouco sobre reposição hormonal. Sim. Como funciona? Não vamos tratar de menopausa aqui, só da reposição hormonal pura e simples. Eu costumo falar que reposição hormonal é como se fosse uma alfaiataria. Não é igual para todo mundo. Né? O ideal é a gente começar sempre com a menor dosagem e ir ajustando conforme a necessidade de cada paciente. Mas quais são os casos de reposição hormonal? Como assim? A reposição hormonal. Quando é indicada a reposição hormonal? Quando é indicada a quando a mulher ela apresenta sintomas. A clínica é soberana. Por exemplo, chega uma paciente no consultório com vários sintomas relacionados ao climatério, ressecamento vaginal, dor durante a relação sexual, fogachos, aqueles calorões noturnos, e os exames estão normais. Eu não trato o exame, eu trato a paciente. Essa paciente ela já tem indicação de iniciar uma reposição hormonal. E aí a gente inicia dessa maneira, né? Iniciando sempre com a menor dose possível e ajustando conforme a necessidade de cada paciente. Então, não é tamanho único. Mas nem toda paciente... Peraí, vamos lá, vou formular. Nem toda paciente que tem os sintomas, o exame mostra que pelos exames ela não precisaria... O exame, ele oscila.
Então, naquele momento que a mulher fez o exame, Pode não ter ele não estava alterado, mas ela tem a clínica, ela tem os sinais e sintomas. Mas aí quais seriam, por exemplo, tem casos de pessoas que realmente não podem fazer reposição por algum outro... Então, nesses casos, existem tratamentos alternativos. Uhum. Existem medicamentos que auxiliam na melhora também desses sintomas. E em relação à composição corporal, é possível usar ergogênicos para favorecer síntese proteica, oxidação de gordura, que também vão ajudar nesse sentido. Mas aí tem que avaliar caso a caso. Sim. Por exemplo, hoje, mulher que teve câncer de mama, por exemplo, e que está em remissão há 10 anos, que fez o tamoxifeno, pode fazer um estradiol vaginal, via vaginal. Tá. Né? Hoje já existe essa possibilidade, porque o estradiol vaginal, ele não aumenta o estradiol na circulação. Então, por isso, os estudos demonstraram que não aumentou o risco de câncer ou de recidiva. Né? Os estudos agora no Congresso Europeu demonstraram isso. Foram estudos mais curtos, mas já demonstraram isso. E aí tem que ir acompanhando a paciente. Sempre com os exames sempre em dia, né? Sempre com os exames em dia. Olha, eu tô sendo sempre com os exames, sempre corta essas coisas, hein? Você tem que... Me manda isso antes, que eu fico repetindo um monte de palavra. É ótimo, você vai receber no dia só. Me manda. Não, mas tem que cortar essas palavras que ficam... Mas é isso. Até a mulher que teve câncer de mama e que tratou, ela pode fazer uma reposição via vaginal, se é do desejo dela, né? Claro. Tem mulher que não deseja fazer, e aí a gente tem outras alternativas. Tem medicamentos que regulam neurotransmissores que estão relacionados aos fogachos e melhoram os fogachos. Tem alguns antidepressivos também que auxiliam. Então, tem outras alternativas para tratamento. Analisa caso a caso. É sempre caso a caso, é sempre individualizado. Tá. Eu tenho uma outra pergunta de algo que você falou lá atrás, sobre a obesidade. Que a obesidade é uma doença e não tem cura. E muita gente acha que ser gordo, emagreceu, acabou. Né? Você não precisa fazer eu sempre falo que é um processo, né? E tem que ter uma disciplina e uma constância que não adianta você é para sempre. Que... Eu falo sempre assim, estilo de vida é para sempre. Você para pensar se vai tomar banho, se vai escovar os dentes, né? É a higiene do organismo. O estilo de vida é o que vai sustentar uma ótima composição corporal em qualquer caso. E principalmente, né, nos casos de pacientes com obesidade. E a obesidade, ela consegue ser diagnosticada desde criança? Sim, desde criança. E são exames de sangue? O próprio sobrepeso, né? O sobrepeso, a pessoa ela já vem com sobrepeso desde a infância, na maioria das vezes. E aí, o diagnóstico ele é feito dessa forma, através da composição corporal. Entendi. Existem fatores genéticos, né? Por exemplo, meu pai, ele é obeso, é diabético, é hipertenso. Eu tenho todos esses fatores genéticos, mas eu não expressei esses genes por conta do meu estilo de vida. Não é uma sentença também, sabe? Não é porque a sua mãe é obesa que necessariamente você será obesa. Hoje a gente consegue silenciar a expressão desses genes através da epigenética, né? Dos nossos hábitos e do ambiente que a gente vive. E agora nós temos medicações revolucionárias, como semaglutida, como a tirzepatida, daqui a pouco o retatrutide, depois o bimagrumab. O bimagrumab é uma medicação que parece que vai promover aumento de massa muscular. Então, esse vai ser a cura. Imagina. Da obesidade, gente, né? isso não significa que você não tem que ir à academia, tá? Só fazer um parênteses aqui, pelo amor de Deus. Porque as pessoas que não gostam já estão... já ouviram isso e falaram, caramba, vou tomar uma pílula e vou acordar com massa muscular. Não. Pois é. Que as pessoas acham que é assim que acontece. Não é assim. Não, a gente precisa do exercício. Então, obesidade não tem cura, porém você pode ficar crônica, em remissão
pelo seu estilo de vida, mantendo os hábitos tanto de exercício quanto de alimentação, quanto da endocrinologia A como um todo. tendência, né, do paciente que tem obesidade é sempre o reganho de peso. Porque a homeostase dele é essa. Sempre buscar o reganho de peso. E o mesmo ocorre com quem faz a bariátrica também. Também, se não muda o estilo de vida. Quando você muda o seu metabolismo, você mantém, você sustenta. Mas para sustentar, tem que ter o estilo de vida associado. Disciplina e constância. Exatamente. Eu costumo falar assim, que a verdadeira liberdade, ela está na autolimitação. O prazer é passageiro, a variedade perde sentido, mas a gente sempre vai poder escolher o que está disposto a se comprometer. Então, é isso, né? É aí que está o pulo do gato. O pulo do gato, tá? Eu também falo a mesma coisa. Não tem milagre. Eu tenho a liberdade de escolhas. escolha. Eu posso escolher comer o ruim ou escolher comer o bom. E se eu comer o ruim, no meu caso, vai estar tudo ok naquele momento. Mas se eu escolher comer o ruim todos os dias, vai dar ruim. Vai dar ruim. Tem problema de vez em quando. De vez em quando tá tudo bem. Agora, a rotina é que é o problema, né? Você se permitir o tempo todo. E as pessoas estão muito assim hoje em dia. As pessoas estão com muitas facilidades por conta dessa vida moderna, né? De tudo que a gente consegue com o telefone. Tá tudo aqui, é tudo rápido, é tudo instantâneo. Então, as pessoas estão perdendo essa conexão mesmo, né? Com o próprio corpo, da dificuldade que transforma. Porque treinar é difícil. É difícil. Dói. Né? E isso reflete na vida. Isso te ensina a enfrentar também as dificuldades da vida. Então, isso vai tornar também a pessoa mais forte profissionalmente, né? Mentalmente. Junto com a sua família, mentalmente. Tudo. Bem, esse foi o nosso primeiro episódio, onde passamos pelo básico e conhecemos um pouco da doutora Lili. Agora, a gente vai para o nosso próximo episódio, que a gente vai tratar única e exclusivamente de menopausa e andropausa. E aí, mas antes, eu quero saber o que ficou para vocês de mensagem que vocês já vão colocar em prática agora, nesse exato momento, assim que vocês desligarem esse episódio. Porque, a gente falou sobre disciplina, a gente falou sobre constância, a gente falou sobre exercício físico, a importância do músculo, a importância da alimentação, a importância do que mais? Sono. Do sono. Restrição de sono leva ao ganho de peso, leva a desequilíbrios hormonais. Sono também é muito importante. Evitar telas antes de dormir, ter um sono profundo, reparador. Isso é básico, né? Sono, intestino, hidratação. Pelo menos 2,5 litros de água por dia. Quem pratica muito esporte, até mais, né? Tem um cálculo para isso. Mas é a base, né? Alimentação, sono, exercício, controle do estresse. Porque também não adianta ter todos esses hábitos e ser altamente estressado. Porque isso vai gerar desequilíbrio também. Então, buscar ferramentas, né? Meditação, yoga, momentos prazerosos com amigos, com a família, para ter uma rotina também prazerosa. É muito importante esse gerenciamento do estresse. E um estudo, o maior estudo já realizado até hoje, feito por Harvard, demonstrou que as pessoas mais longevas, esse estudo foi sobre longevidade, elas tinham relacionamentos saudáveis. Sim. Então, olha só o tamanho da importância dos nossos relacionamentos, né? Da nossa família, da maneira como a gente lida com o mundo ao nosso redor. É a primeira coisa que a gente faz na vida, né? A gente sai da barriga da nossa mãe já tendo que aprender a se relacionar, porque a gente tem que aprender a se comunicar com os nossos pais precisam aprender a se relacionar com a gente. Exatamente. Então, é primordial o relacionamento. Pois é, e relacionamentos saudáveis que te prendem aqui, que são um propósito também na nossa vida. Na nossa existência. Na nossa existência. Então, viram? Então, quero saber, hein? Aproveita e coloca aqui nos comentários
o que vocês aprenderam e o que vocês vão colocar em prática. Até o próximo.